Estamos de volta ao programa Dinâmica Direito. Essa semana trouxe o representante da OAB, Dr. Carlyle Negreiros, como a gente falou aqui, representando a OAB subseccional de Mossoró. Ele é conselheiro titular também e está nos ajudando a entender aqui os avanços, as conquistas na advocacia em 2019. Na área local teve os eventos, mas em nível nacional, doutor Carlyle, a gente percebeu a nível institucional um conflito do presidente aqui da OAB, doutor Felipe Santa Cruz, e o presidente Bolsonaro. Isso está reverberando. Como é que o senhor e os colegas estão vendo esse tipo de embate? Só para o pessoal de casa ter uma ideia, o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, o pai dele é um desaparecido político. E Bolsonaro, diante das câmeras, teria dito, olha, se ele quiser saber como é que o pai dele morreu ou desapareceu, pode ligar para mim, pode entrar em contato comigo. Como o senhor vê esse tipo de embate? Na verdade, esse embate, ele vem realmente dessa questão que surgiu com o pai do Felipe Santa Cruz, né? Que ele deu por desaparecido, que na época da ditadura militar, né, isso. E aí, o ponto mais importante, o aspecto mais importante aí é que o nosso presidente, o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, ele se posiciona politicamente, né, pela ideologia dele e do partido dele, e isso foi que iniciou-se realmente um conflito, né? Felipe Santa Cruz, ele foi candidato em 2004 pelo PT, né, a vereador do Rio de Janeiro, né? No mesmo momento em que o presidente Jair Bolsonaro era deputado do Rio de Janeiro. E o momento que começou, que eu acredito que realmente começou a publicizar os conflitos entre Jair Messias Bolsonaro e Felipe Santa Cruz, foi no momento em que Bolsonaro, no impeachment de Dilma Rousseff, né, no momento do voto dele, ele invocou o Ustra, né? E aí o Felipe Santa Cruz, enquanto presidente da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, ajuizou uma ação contra o então deputado Jair Messias Bolsonaro, né, requerendo a cassação do cargo dele por questão dele invocar a ditadura, enfim. E aí foi que iniciou-se um embate entre os dois, né? Na verdade, o que o presidente Santa Cruz ele sempre busca é sempre valorizar a advocacia, isso não temos dúvida. Ele sempre procura valorizar o advogado, fazer com que valorizem a OAB, porém, nessa questão desse embate com o presidente, em alguns momentos eles levaram para o lado pessoal, tanto o presidente da República quanto o presidente da OAB. Não é isso? Porque existiu o conflito, né? Que até como eu tinha falado com você nos bastidores, conflito é muito diferente de confronto, né? O conflito nós buscamos convencer, o confronto se busca vencer, né? Então, os dois buscaram transformar o conflito em confronto, né? Em alguns momentos eles esquecem que representam cada um povo e levaram para o lado pessoal, e isso acabou ocasionando, de alguma forma, algumas coisas que foram prejudicadas, né, pelos advogados, né? O que acontece é que o nosso presidente, ele levou como geral, como um todo, né?
ao invés, ele não pensou em que ao invés estaria prejudicando o Felipe Santa Cruz, estaria prejudicando toda a classe de advogados, né? Na verdade, doutor, assim, a gente percebe uma advocacia hoje dividida. Existe, por conta desse tipo de conflito, tem muitos colegas, assim, que já não reconhecem mais o então presidente Felipe Santa Cruz com tanta legitimidade assim. Isso enfraquece a advocacia? Enfraquece, até certo ponto enfraquece, porque o representante de todos os advogados, ele tem sempre que buscar as soluções de forma mais adequada. Ele, na verdade, nós temos ele teria como fazer uma leitura melhor do presidente da República atual para não entrar em confronto como entrou, né? Eu acho que até uma das maiores virtudes que nós temos como advogados é fazer aquela leitura lá, né? E fazer com que nós consigamos, né, trazer o que nós procuramos. Isso é realmente o que ficaria somente no conflito. O conflito ele poderia ter gerado isso, mas o conflito a gente está sempre buscando melhorias no conflito, né? Já o confronto a gente só faz perder. No confronto a gente só perde, a gente não ganha. Então, a partir do momento que ele começou a confrontar o Jair Messias Bolsonaro levou para o pessoal e aí começou a fazer o quê? Querer liberar, querer que não hajam mais os exames da ordem, né? Começou a vetar a questão das prerrogativas, da violação das prerrogativas, né? E assim por diante, porque eles começaram a levar para o lado pessoal, chegou até... tanto Jair Messias Bolsonaro falou dessa questão do pai dele, quanto o nosso presidente Felipe Santa Cruz, ele teve algumas declarações um pouco, né, fortes, enfáticas demais. Enfáticas demais. Chega a alguns pontos que bateu de frente diretamente com os próprios colegas, né, da advocacia. Ele também colocou vários pontos que enfraquece a população em ver a Ordem dos Advogados do Brasil, no momento em que ele disse que a pessoa que acompanha o presidente atual, ele tem uma má índole, entendeu? Então isso afeta a todos, como um todo, né? Ele teve essa infelicidade. Mas o que eu acredito é que nós não devemos, enquanto advogados, nós sempre devemos defender o direito. Porque como eu sou advogado eleitorista e trabalho diretamente na administração pública sempre, então assim, eu vejo como eu não devo tomar partido. Ótimo, excelente. Né? Nós não devemos tomar partido. E o presidente tem a infelicidade de tomar partido que não vem de hoje. Não vem de hoje. É o posicionamento político dele, é o posicionamento que ele pensa. Mas eu acho que nós, enquanto advogados, nós não devemos tomar partido nem por A nem por B, porque no momento nós estamos aqui defendendo os direitos daquela pessoa. Como futuramente nós podemos estar do outro lado, entendeu? Eu sempre atuei dessa forma porque eu sempre atuei com prefeitos, partidos, que eu posso estar defendendo o direito de um aqui, em outro momento eu posso estar defendendo o direito do outro, né? Então, acredito que o que foi mais prejudicial foi as manifestações eleitoreiras, né? No momento em que, enquanto ele não era nem presidente ainda da OAB, né, nacional. Então, isso prejudicou, trouxe para o lado pessoal deles, trouxe o confronto, e como eu disse, o confronto a gente sempre perde, nunca ganha, né? Muito bem, doutor Carlyle, sendo de maneira mais assim, política possível, eu sei que a pergunta não foi assim das mais fáceis, doutor Carlyle, mas o senhor esboçou o seu posicionamento, mas eu acredito que o senhor representa aqui muita gente que está nos assistindo, que nós queremos uma OAB que defenda a sociedade como um todo,
a sociedade brasileira hoje tanto vê também, tem muitos, no caso especificamente, temos uma ala liberal, uma ala progressista, mas nós também temos uma ala conservadora, que olha pelos costumes. Então, e a OAB não pode se posicionar nem para um lado de A, nem para um lado de B. Nós devemos trabalhar para que a sociedade brasileira como um todo tenha condições de ter suas garantias, suas liberdades representadas, mas o senhor foi muito correto, muito idôneo nas suas respostas. Próximo bloco, doutor Carlyle, vai ser mais fácil, vai ser mais tranquilo, né? Vamos falar algumas atividades que aconteceram em 2020 já, em janeiro e comecinho de fevereiro, e falar dos projetos da OAB para esse ano. Não sai daí, voltamos já.